Tudo bom, moçada? A gente na aula passada conversou com vocês a respeito de membrana. Segundo componente da célula para estudar com vocês, o citoplasma, né? Posso argumentar com vocês que o citoplasma, ele é o conteúdo da célula localizado entre a membrana e o núcleo, entre a membrana celular e a carioteca, que é a membrana do núcleo. Tudo que tiver entre membrana celular e carioteca vai ser citoplasma. Cuidado que o nome citoplasma está relacionado com alguns outros nomes. É o caso, por exemplo, do termo protoplasma. O termo protoplasma, gente, designa o conteúdo total da célula. E quando a gente fala em conteúdo total da célula, tudo é então o citoplasma mais o núcleo. Ou seja, enquanto o citoplasma é só o que tem entre a membrana e a carioteca, o protoplasma é o nome que eu dou para tudo, incluindo o citoplasma, incluindo o núcleo. Muitas vezes a moçada vai lá e apelida o protoplasma de parte viva da célula. Nesse caso, pessoas, quando a gente fala em parte viva da célula, é a parte da célula que tem metabolismo, para a gente poder chegar e comparar com o paraplasma. O termo paraplasma às vezes é descrito como sendo a parte não viva da célula. Quando eu falo em parte não viva da célula, é que o tal do paraplasma, ele é inerte. Quando a gente fala, moçada, lá de inerte, quer dizer, gente, que ele não tem metabolismo. Ora, o que é que eu vou encontrar no tal do paraplasma? No paraplasma, basicamente, eu vou ter agregados de substâncias químicas que estão lá jogadas dentro da célula só para armazenamento. É o caso, por exemplo, lá de grânulos armazenando glicogênio. É o caso, por exemplo, de inclusões citoplasmáticas. Ok, né? O termo inclusões citoplasmáticas vai acabar descrevendo aqui pra gente agregados de sais minerais em células vegetais. Ô Landim, por que as células vegetais armazenam esses sais minerais? Ora, moçada, sais minerais que são importantes para elas. Então elas guardam. Essas inclusões citoplasmáticas, elas podem ser de alguns tipos, né? Chamadas drusas, ráfides e cistólitos. Bom, drusas e ráfides, essas jovenzinhas aqui, elas são constituídas de oxalato de cálcio, enquanto que os cistólitos são constituídos de carbonato de cálcio. De qualquer maneira, moçada, o que a gente vai ter aqui em relação às exclusões citoplasmáticas vai ser agregado de cálcio, armazenamento na célula vegetal. Eu diria que é inerte, né? Você não vai ter reações químicas acontecendo aí dentro. Qual é a função disso aí? Nada, só guardar e ponto final. Então, o protoplasma é o conteúdo total da célula, é o citoplasma mais o núcleo, a parte viva com metabolismo. O paraplasma, a parte não viva, inerte, sem metabolismo, esses agregados que eu estava mencionando. Vamos ao que interessa de verdade. Em relação ao citoplasma, nós vamos ter duas regiões em relação ao citoplasma. Número 1, moçada, o chamado citoplasma fundamental, também conhecido com o nome de hialoplasma. Quando a gente fala, moçada, em citoplasma fundamental, quando a gente fala em hialoplasma, ela é uma massa gelatinosa amorfa. O que quer dizer o nome amorfo? Sem forma definida. Ora, qual é a forma de uma gelatina? Depende do recipiente onde você coloca a gelatina. Na gelatina ela é amorfa, sem forma definida. Essa massa gelatinosa amorfa basicamente é constituída de proteínas em água, formando uma solução coloidal. Ok, gente? Pausa.
para fazer uma lembrança das aulas de química, né? A gente tem 3 tipos de dispersões em química, né? Diz respeito lá ao tamanho das partículas. A gente fala em solução verdadeira, a gente fala em solução coloidal e a gente fala em dispersão, né? Ou suspensão, desculpem. E nesse caso, moçada, qual a diferença entre solução verdadeira, solução coloidal e suspensão? Como eu estava comentando, o tamanho das partículas que são dispersas. No caso, gente, da solução verdadeira, as partículas dispersas têm menos de 1 nanômetro de diâmetro. É o caso, por exemplo, do que nós vamos ter com monômeros, glicose, aminoácidos. É o caso, por exemplo, de íons. Eles são desse jeito. No caso da solução coloidal, as partículas têm entre 1 e 100 nanômetros. Nesse caso, moçada, estamos falando de polímeros, estamos falando de macromoléculas, ou seja, proteínas, polissacarídeos, formam soluções coloidais. Lembrando para vocês que a gente chama pelo nome de micela, entre aspas, é o soluto da solução coloidal. Então, os solutos da solução coloidal, a gente fala em micelas aqui nesse caso. De vez em quando a gente vê lá nas questões de biologia, falando lá em micelas para proteínas, polissacarídeos, que formam soluções coloidais. Já uma suspensão, as partículas dispersas têm mais do que 100 nanômetros. É o caso, por exemplo, de células. Aliás, né? Às vezes em química, a galera usa exemplos biológicos para poder falar disso aqui, né? Então, você pega, por exemplo, uma mistura de água e sal, ela é uma solução verdadeira. NaCl, as partículas têm menos de 1 nanômetro. Por exemplo, o citoplasma, ela é uma solução coloidal. É basicamente água e proteínas. Proteínas têm entre 1 e 100 nanômetros e eles formam soluções coloidais. O sangue é um exemplo de uma suspensão biológica. No sangue eu tenho água e células, e as células têm mais do que 100 nanômetros. De qualquer maneira, a gente tem que o citoplasma fundamental, o hialoplasma, basicamente proteínas em água, formando uma solução coloidal. Ainda lembrando para vocês, das aulas de química, nós temos 2 fases em relação a um coloide. O coloide, ele pode estar na forma que nós chamamos de sol ou na forma que nós chamamos de gel. Gente, o sol, ele é mais fluido, ele é mais líquido. O gel, ele é mais firme. 2 possibilidades, né? Ou o sol é mais fluido, porque ele tem temperaturas mais elevadas, ou porque ele tem menor teor de proteína. O gel, ele é mais firme, ou porque ele tem temperatura mais baixa, ou porque ele tem maior grau de quantidade de proteína. Aliás, né? Um exemplo inevitável que eu tenho, nesse caso, corresponde lá à gelatina. Né? Do que a gelatina é feita? Gente, gelatina é feita de osso de boi moído. Né? Tu pega, por exemplo, lá a gelatina, né? Tu pega o osso do boi, tritura o osso do boi até virar pó. Aí esse pó é basicamente cálcio e colágeno. Tira o cálcio e o pó da gelatina agora vai ser colágeno. Quando eu boto colágeno, proteína em água, é uma solução coloidal. Quando a gelatina está quente, ela é bem líquida, né? Sol. Quando a gelatina está fria, quando ela está fria, ela fica com aquela consistência mais firme no estado de gel, aqui nesse caso. E, gente, quando você passa a gelatina do estado fluido, gelatina quente, para o estado firme, gelatina fria, a gente chama pelo nome de gelação. Ora, se você deixar a gelatina muito tempo fora da geladeira, ela volta para o estado líquido, solação. Então, nesse caso, gelação, sol para gel, solação de gel para sol, e gelação e solação juntos podem ser chamados pelo nome de tixotropismo, onde o tixotropismo é um nome horroroso para a mudança no estado do coloide. Ou seja, quando a gente fala em tixotropismo, a mudança no estado do coloide,
tanto contra gelação quanto contra solação. Por que a gente está falando sobre isso? Afinal de contas, isso aí é química, né? Ok, porque que a gente está falando disso aí com vocês? Questão, moçada, de que quando eu pego o citoplasma, ele apresenta duas regiões. A região de dentro do citoplasma chama endoplasma. O endoplasma mais interno, ele, moçada, está na forma de Sol, porque ele tem menos proteína. Então, o lado de dentro do citoplasma, ele tem menor teor de proteína. O lado de fora, ectoplasma, aqui na brincadeira, ele vai estar na forma de gel, porque ele tem mais proteínas. Que proteínas são essas no ectoplasma que deixa o ectoplasma bem no estado de gel? As proteínas constituintes do citoesqueleto. Opa, lá vamos nós para uma observação muito importante, né? O citoesqueleto, ele é uma rede de proteínas. Essas proteínas localizadas no ectoplasma, basicamente. E o papel do citoesqueleto em você é o mesmo papel do seu esqueleto para o seu corpo. Ou seja, o que o esqueleto faz para o seu corpo, o citoesqueleto faz para a sua célula. Vamos lá, o que é que o citoesqueleto ele vai fazer aí para a nossa célula? Que nem o esqueleto faz para a gente. Sustenta, protege, permite que você se locomova, e aí pronto. Assim como o seu esqueleto faz isso para você, o seu citoesqueleto faz isso para a sua célula. Citoesqueleto, moçada, ele apresenta 3 componentes: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. E a gente lembra para vocês o papel de cada um desses componentes do citoesqueleto. Lá vamos nós, componente número 1, nós temos os chamados microtúbulos. Gente, os microtúbulos são constituídos de uma proteína chamada tubulina. A tubulina, ela não é uma proteína tubular, não, ela é uma proteína redonda. Entretanto, eu vou pegar uma tubulina, 2, 3, 4, 5, 6, várias, fazer um colar de contas, e vou pegar esse colar de contas de tubulina, esse colar de pérolas de tubulina, e organizar uma hélice. O resultado é que essa hélice, ela acaba se organizando como sendo um tubo, né? Afinal de contas, nós vamos ter um buraquinho aqui dentro, as coisas podem passar aqui por dentro. Ou seja, nós temos então que microtúbulos são feitos de tubulina, não é uma tubulina. Você vai pegar várias tubulinas, 1, 2, 3, formar um polímero de tubulinas, e aí vai pegar esse polímero, enrolar em uma hélice e acaba formando um tubo, microtúbulos. Quais são as funções dos microtúbulos? Fala sério, né? Qual é a função de um tubo, pelo amor de Deus? Carregar alguma coisa? Então, função número 1, função de transporte dentro da célula. Quando a gente fala, por exemplo, em transporte, um exemplo que de vez em quando aparece lá nas questões. Alguns animais são capazes de mudar de cor. Camaleão, polvo, alguns tipos de peixe podem mudar de cor para poderem se camuflar, né? Para poderem ficar da cor do ambiente e se esconder. Tem alguns tipos de peixe que quando eles estão lá no ambiente amarelo, eles ficam amarelos. No ambiente azul, eles ficam azul, para poder se camuflar, né? E como é que eles fazem para mudar de cor? Eles têm um órgão chamado de cromatóforos na pele deles. E cara, em cada espécie, o cromatóforo trabalha de modo diferente. No camaleão é de um jeito, no polvo é do outro, mas nos peixes é mais ou menos assim. Era uma vez a célula do peixe, e eu tenho microtúbulos. E aí, moçada, na base dos microtúbulos, eu tenho grânulos de pigmento. Pigmento preto, e pigmento vermelho, e pigmento azul. Bom, meu peixe só tem essas 3 cores, que são só os 3 pincéis que eu tenho. Mas tem várias cores normalmente. Se eu coloco ele no ambiente vermelho, rapidamente, os microtúbulos
transportam os pigmentos vermelhos para cima, os pigmentos vermelhos se espalham lá em cima e escondem os outros. Como o pigmento vermelho aqui em cima esconde os outros, o peixe fica todo vermelho. Tudo isso é muito rápido, né? Eu olhei para cá, olhei de novo, o peixe já sumiu. Ele já muda de cor, já fica igual a cor do meio para desaparecer, para se camuflar. Se eu troco ele de lugar, vou colocar ele no lugar azul, tá? Rapidamente, ele transporta os pigmentos vermelhos de volta para baixo, transporta os pigmentos azuis para cima, os pigmentos azuis se espalham lá em cima, escondem os outros, e ele vai ficar todo azul. Ou seja, através do rápido transporte de pigmentos, vermelho para baixo, azul para cima, ele fica azul. Azul para baixo, vermelho para cima, ele fica vermelho. E tudo isso é tão rápido que o cara muda de cor num piscar de olhos, né? Cromatóforo é o nome do órgão para mudança de cor. Então, cromatóforos na pele, para mudança de cor, tem a ver, em alguns animais, com transporte nos microtúbulos. Microtúbulos também tem outro papel, que é a formação de outras estruturas. Microtúbulos vão originar centríolos, vão originar cílios, vão originar flagelos, vão originar fibras do fuso e fibras do áster. Ô Landinho, o que é mesmo fibra do fuso e fibra do áster? Bom, nas aulas de divisão celular lá na frente, eu explico melhor. O que eu posso adiantar é que fibras do fuso e fibras do áster são fios de proteína que vão orientar a divisão celular na célula eucariótica. E, moçada, nesse caso, constituídos, né, de microtúbulos, formados de tubulina nesse caso. Segundo componente que eu tenho em relação ao citoesqueleto, tem os microtúbulos, tem os microfilamentos. Gente, os microfilamentos, eles são formados de actina. A actina é a proteína mais conhecida, né? Espero eu, todo mundo lembra da actina e da amiguinha dela, né? Tem a actina e a miosina, né? A actina e miosina são as proteínas da contração muscular. Daí quando a gente fala em funções dos microfilamentos de actina e miosina, número 1, contração muscular. Eu gostaria de lembrar que não é só a célula muscular que tem actina e miosina. Todas as células no seu corpo têm actina e miosina. Claro que no músculo você tem muito mais actina e miosina, mas todas as células você tem uma certa quantidade para as células poderem se movimentar. Além do papel de contração muscular, um tipo de movimento chamado de movimento ameboide. Sendo que o movimento ameboide é um movimento igual ao movimento das amebas. Como é que as amebas se movimentam? Através de pseudópodes. Então, nesse caso, moçada, a emissão de pseudópodes, o movimento ameboide, tem relação com os microfilamentos aqui na parada. Era uma vez a célulazinha, e eu quero fazer um pseudópode bem aqui desse lado. Como é que a gente faz? A gente vai lá, organiza um anel contrátil, um anel de actina e miosina, e esse anel contrátil, gente, quando ele contrair, ele vai contrair desse jeito. No que ele contrai, ele vai empurrar o citoplasma para frente e emitir um pseudópode. Ou seja, né, um pouquinho mais na frente, você vai ver as coisas mais ou menos assim, né? A gente tem que o anel contrátil contraiu, então ele era grandão, ele contrai. No que o anel contrátil contrai, empurra o citoplasma lá para frente e um pseudópode ele é emitido. Né? Efeito semelhante a de um tubo de pasta de dente, né? Você pega o tubo de pasta de dente, aperta aqui embaixo e empurra a pasta de dente até ela sair aqui em cima. Eu apertei desse lado, empurrei o citoplasma para frente para formar um pseudópode. Terceiro tipo de movimento que tem a ver com os microfilamentos chama ciclose. Em relação, moçada, a ciclose. Ciclose, gente, ela é uma espécie de correnteza que acontece no endoplasma. Ó, Landinho, por que logo no endoplasma? Ah, porque o endoplasma, ele está na forma... Opa, não é 3 aqui não, né?
Contração muscular, movimento ameboide, ciclose, ainda são as funções do microfilamento. Então o endoplasma, ele está na forma de sol, ele é mais fluido. Essa correnteza do endoplasma, ela acaba arrastando as organelas. Tem isso em células animais? Tem. Mas isso aqui é mais fácil de você ver nas células vegetais. Nesse caso, em células vegetais, a tal da ciclose acontece ao redor de uma grande organela chamada vacúolo, né? Eu lembro que o vacúolo é a maior organela que acontece na célula vegetal. Nesse caso, moçada, a gente tem parede celular, membrana plasmática, estou abreviando, e cara, ocupando entre 70% e 90% do citoplasma da célula vegetal, existe o vacúolo. E ao redor do vacúolo, as organelas ficam rodando. Todas elas, gente, mitocôndrias, núcleo, cloroplastos e aí vai. E qual é a vantagem das organelas rodarem? Que nem idiotas. Qual é a vantagem? Era uma vez uma mitocôndria. Ô, gente, se a mitocôndria ficar parada, somente essa região ela vai acabar ganhando ATP. Mitocôndria faz respiração celular para produzir ATP. Se só essa região ganha ATP, que injusto, né? Porque não essa ou essa. Ainda bem que a mitocôndria não fica parada. Ainda bem que a mitocôndria fica rodando. Então agora ela está bem aqui. Já ela está aqui, e depois aqui, e depois aqui, e depois volta para cá. E quando a mitocôndria fica rodando, ela fica distribuindo ATP pela célula toda. Em outras palavras, a vantagem da ciclose é que ela permite, ela possibilita uma melhor distribuição das organelas no citoplasma. Ou seja, as organelas não vão ficar paradas. Volto a dizer, se a mitocôndria ficasse parada nesse lugar, que injusto, né? Só esse cantinho receberia ATP. No que a correnteza faz a mitocôndria rodar, as mitocôndrias são distribuídas para todas as regiões do citoplasma poderem ganhar ATP, serem beneficiadas pela mitocôndria. Falei do microtúbulo número 1, do microfilamento número 2, terceiro e último componente do citoesqueleto, número 3, os filamentos intermediários, também chamados de tonofilamentos. Então, tonofilamentos, ou então filamentos intermediários. Esses carinhas aqui, eles são feitos de uma proteína chamada de queratina. Queratina também existe na nossa pele, com papel impermeabilizante. Só que a queratina aqui, ela vai ter outro papel. Os filamentos intermediários são os componentes mais espessos do citoesqueleto e são os componentes mais resistentes do citoesqueleto. Qual é o papel dos filamentos intermediários? Principalmente a formação de estruturas chamadas de desmossomos. Lá na frente, nas aulas sobre tecido epitelial, eu explico melhor, mas os desmossomos, eles são estruturas relacionadas com adesão entre células vizinhas. Ou seja, uma célula gruda na outra, graças ao desmossomo. Quando o seu amigo belisca você, ele não consegue arrancar o seu couro, porque o desmossomo não deixa. Então o desmossomo garante adesão entre células vizinhas e o desmossomo apresenta microfilamentos. Então os três componentes do citoesqueleto: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários de queratina, os três componentes aí.